Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins, da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa primeira aula do módulo 2. Nessa primeira aula do módulo 2, que trata de análise de projetos, vamos falar de custos e despesas futuras. A avaliação de projetos é um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos. Nesse sentido, várias dimensões e aspectos devem ser considerados pelos avaliadores, porque ele vai ter que julgar e decidir sobre a intenção de um trabalho que foi idealizado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Isso requer a consideração da importância relativa dos aspectos na perspectiva do avaliador. Tá? Então, o avaliador vai decidir se vai utilizar critérios qualitativos ou critérios quantitativos nessa avaliação. Se ele optar por utilizar critérios qualitativos, então ele vai depender de muitas informações subjetivas, né? Então, sua escolha vai se basear em muita subjeção, tá? Diferentemente dos critérios quantitativos, em que a sua avaliação vai se basear em informações objetivas. Legal? Em relação aos critérios qualitativos que são utilizados na análise de projetos, ocorrem muitas divergências quando você utiliza os critérios qualitativos. Legal? Entretanto, você pode utilizar uma matriz de atributos para minimizar essas divergências. Como, por exemplo, no caso RAIN, né, que é um projeto público, provavelmente ele vai ser avaliado de maneira qualitativa. Aqui está uma matriz de atributos, onde você pode minimizar as divergências que porventura apareçam através dessa matriz. Legal? Então você vai medir critérios de satisfação e insatisfação e vai escolher o que melhor se saia em relação aos critérios que você escolha, né? Em relação aos índices que você escolha como informativo. Já nos critérios quantitativos, né? A principal vulnerabilidade de utilizar esses critérios na avaliação é a qualidade das premissas e justificativas que são usadas para preparar o orçamento. O orçamento, que é aquele instrumento que tem por objetivo converter aspectos qualitativos em número. Tá? É isso que vai possibilitar uma avaliação objetiva sobre o projeto. No caso do setor público, ele tem bastante dificuldade em utilizar critérios quantitativos, mas isso não significa que ele não utilize. Tá? Já no setor privado, esses critérios, o uso desses critérios é mais frequente. Quais são as fases da avaliação de projetos públicos? Então, nós temos algumas fases para fazer essa avaliação. Tá? Primeiro, a gente define os objetivos e metas. Depois, a gente elabora alternativas. Tá? Depois, a gente faz uma previsão de desempenho e dos impactos das alternativas que a gente elaborou. Em seguida, a gente faz uma avaliação ex ante. O que é isso? É uma avaliação antes da implementação do projeto. E aí, a gente faz a escolha do projeto que deve ser executado. Então, objetivo, alternativas, impactos, avaliação e decisão. Então, essas são as fases da avaliação de projetos públicos. No caso da avaliação ex ante, né, ela se baseia no conjunto de prováveis repercussões que vai ter, direto ou indiretamente, no projeto. Repercussões positivas e negativas. Então, é só uma previsão, né? Já na avaliação durante a execução, né, levanta-se os indicadores de progresso do projeto, né? E aí você compara, né, os recursos que foram aplicados frente aos resultados que foram obtidos. Na avaliação ex post, você toma por base o conjunto de efeitos que
decorreram do projeto para avaliar, né? Identificando esses efeitos e mensurando. Qual é o enfoque da análise do projeto público? Então, o enfoque da análise do projeto público tem que ser esses 3 Cs, né? Em que o primeiro é continuidade, o segundo é cooperação com as autoridades, e o terceiro é um C do inglês comprehensiveness, né? Que significa abrangência. Legal? Então, é a abrangência de toda a área de influência dos investimentos daquele projeto. Então, continuidade, cooperação e abrangência. Quais são as considerações que devem ser feitas em relação ao projeto público? Primeiro, características físicas do território, né? Segundo, características socioeconômicas da população. Terceiro, situação atual das facilidades existentes. Quarto, escala dos investimentos, ou seja, tamanho dos investimentos, tá? Quinto, níveis de serviço. Sexto, aspectos ambientais. Sétimo, redução de importações. Oitavo, aumento das exportações. Nono, aspectos relacionados ao avanço tecnológico nacional. E, por último, geração de empregos. Então, essas considerações devem ser feitas quando você avalia projetos públicos. Em relação aos benefícios e custos. Em relação aos benefícios, esses são muito importantes e devem focar a comunidade como um todo. Tá? Já em relação aos custos, deve-se dar maior importância aos custos econômicos em vez dos custos financeiros. E o que são esses custos econômicos? Esses custos econômicos, eles são iguais aos custos financeiros sem os tributos que estão embutidos. Tá? E quais são os impactos dos custos futuros? Primeiro, parte significativa dos custos no setor público são fixas, né? É fixa, enquanto as receitas são variáveis. Esses custos e despesas dependem fundamentalmente, né, do nível de atividade econômica que existe no país. É isso? Legal? E, consequentemente, custos e despesas futuras das operações são elementos cruciais na avaliação de projetos. Então, dependendo do tamanho dos custos e despesas que um projeto tenha, ele pode ser viável ou não, né? Até porque o gestor público ele tem o dever, tá, de equilibrar custos e despesas com as receitas que são geradas para sustentar o governo, né? Legal? Então, isso é definido pela LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que utilidade tem a avaliação de projetos? Primeiro, é a utilidade de avaliar antecipadamente e de forma responsável um possível impacto financeiro, né, dos custos relacionados, né, nos orçamentos futuros do órgão que está propondo aquele projeto. Ou seja, qual é o impacto que esse projeto vai ter no meu custo, né? Ou seja, o órgão já tem diversos custos. E aí, esse novo custo, que impacto ele vai trazer? Legal? Porque uma vez realizada a execução de um projeto, este pode ter continuidade desde que se torne parte de um programa que lhe garanta apoio financeiro operacional, né? Uma diferença que eu preciso lembrar a vocês é que os projetos são temporários, enquanto que os programas são permanentes. E a decisão baseada em projetos? Ou seja, os projetos ajudam a avaliar o impacto financeiro dos custos no longo prazo. A continuidade dos projetos é importante para o apoio financeiro de longo prazo. E assim, projetos viáveis são sustentáveis no futuro. Então, se você tem projetos viáveis, esses projetos tendem a ser sustentáveis no futuro. Exemplo.
Considere um exemplo de um hospital público, né? Então, neste caso, a questão essencial é garantir receitas futuras para cobrir o custo desse hospital, tá? E aí você tem despesas compartilhadas entre diferentes níveis do governo, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Por quê? Tanto o governo federal quanto o estadual e o municipal, eles compartilham essa responsabilidade. Então, vem verba do governo federal, vem verba do governo estadual, supondo que o município administre esse hospital. Tá? Consequentemente, essas despesas futuras devem ser projetadas no projeto. Tá legal? Ainda que estimar custos seja um desafio, tá? Essas despesas futuras devem ser projetadas, ou seja, devem ser estimadas. Por exemplo, no caso do nosso hospital público aqui do exemplo, então, um dos fatores que vai influenciar nessa despesa é a quantidade de leitos que foram planejados, e a capacidade de serviço que esse hospital vai ter. Tá? Além disso, se o SUS limitar o repasse de recursos financeiros para esse hospital, isso vai ser prejudicial, então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da avaliação. Tá? Então, hospitais que vão oferecer serviços ambulatoriais, né? Clínicos e cirúrgicos, né? Serviços que dependem da gestão e da demanda por eles, não é isso? Então, é preciso garantir o equilíbrio financeiro para que esses hospitais deem certo, não é isso? Ou seja, as receitas públicas que vão ser passadas para financiar esse hospital, não é isso? Receitas que vêm de tributos, tá? Porque esses hospitais vão operar sem fins lucrativos, né? Consequentemente, não vão ter outra fonte de receita que não seja o próprio governo. Desta forma, né, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, é necessário fazer um equilíbrio financeiro entre os custos que esse hospital vai gerar e as receitas que ele também vai receber. E aí chegamos no nosso estudo de caso do curso, né? Ou seja, o projeto RAIN. Então, não deixem de fazer, tá? Então, a partir do estudo sobre os custos e despesas futuras, vocês vão fazer agora uma relação dos principais gastos que vocês acham que o projeto RAIN pode ter. Você vai utilizar como base os exemplos que eu dei na aula. Em relação às questões de fixação, eu coloquei aqui 6 questõezinhas para vocês também responder. Tá? Primeiramente, eu peço que vocês façam uma síntese sobre a importância de se prever os custos e as despesas futuras geradas por projetos. Pergunto qual é a diferença entre análise privada e pública. Pergunto o que é que significa os 3 Cs da análise de projetos. Né? Em seguida, eu pergunto em relação aos custos e benefícios, que considerações devem ser feitas no setor público. Quinto, eu pergunto quais os impactos dos custos futuros no projeto público. E sexto, eu pergunto qual a utilidade da avaliação de projetos públicos. São 6 questõezinhas para vocês resolverem e fixarem o conteúdo da aula de hoje. Legal? Até a próxima!